Graças e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia em que nós nos reunimos, aleluias, para juntos podermos adorar o nome do Senhor. Eu quero convidar nessa noite nosso irmão Sérgio para trazer uma palavra de oração ao Senhor nessa noite, entregar esse momento. Amém. Graças e paz para os irmãos, amém? Amém. Começar nosso culto de louvor, de adoração do Senhor. Senhor, meu Deus, agradecemos, Senhor, por esse momento, pelo dia de hoje, pela nossa saúde, que o Senhor nos sustentou até agora. Obrigado pelo fôlego de vida, meu Deus. Sabendo que chegar até aqui foi difícil, mas também sabendo que a presença do Senhor já era presente aqui nesse lugar. Nós viemos aqui para te louvar e te adorar em espírito e verdade. E pedimos a Deus que o Senhor receba os nossos louvores. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco. Eu não sei se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior me render e te adorar. Tudo que há em mim
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, sim, Deus, não importam as circunstâncias, aleluia, adorarei somente a ti, Jesus. Para sempre te louvaremos, Senhor. Te louvarei em tempo e fora de tempo, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvaremos o teu nome, Senhor. Fazemos, ó Deus, esse compromisso, Senhor. Assumimos nessa noite esse compromisso, Deus, de louvarmos o teu nome, não importam as circunstâncias, Deus. Não importa, Pai, o estado, Deus, do nosso coração. Não importa, Senhor, as lutas, os ventos fortes, Pai, assolando, Deus, as nossas vidas, ó Pai, porque estamos alicerçados na rocha que é o Senhor. E pode o vento soprar, e pode o mar se agitar, porque nós cremos, aleluias, em quem está no nosso barco. E por isso, Senhor, nós adoraremos o teu nome. Nós louvaremos o Senhor, não importam as circunstâncias. Que sempre, ó Deus, tenhamos uma palavra de louvor ao teu nome, Senhor. Que nunca nos esqueçamos de quem o Senhor é e do que o Senhor é poderoso para fazer, Deus. Toda a glória ao teu nome, Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Toma, Senhor, Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, aleluias, te adoramos. Em espírito, sim, Espírito Santo. em verdade, Conduz as nossas vidas nesse te momento. adoramos, te adoramos. Glória. Rei dos reis e Senhor,
entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É onde a nossa alma satisfaz, ó Deus. Podemos procurar em tantas coisas, aleluias. Podemos procurar em pessoas. Podemos procurar em posições, aleluias. Mas nós só vamos encontrar, ó Deus, prazer. A nossa alma só vai encontrar o contentamento na Tua presença, a verdadeira alegria, aleluias, que só vem da presença poderosa do Senhor. O Teu vinho novo, aleluias, derramado sobre nós, a paz, aleluias, que excede todo entendimento, que guarda as nossas almas. Oh, Rambaracere, Rambaracere. Fiquei tomado de alegria quando Jesus curou minha ferida. Eu conheci o caminho, a verdade e a vida. Jesus está aqui agora, está movendo entre nós. Só basta você crer.
aquele que se aproxima do Senhor precisa crer, aleluias, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você tem buscado, aleluias, buscado não só, aleluias, as mãos do Senhor, mas principalmente a face. Se você tem buscado contemplar a face do Senhor, com certeza o Senhor, Ele está cuidando de você, está cuidando de nós. E Ele está derramando as suas bênçãos sobre nós nessa noite, aleluias.
Graça e paz. Amém. Livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto? Maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu vento andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também que produzirá, e comerás a erva do campo. Nós vemos um belo diálogo, né? De Deus com o casal. E nesse diálogo, nós vemos aqui acontecendo o que acontece com todos os seres humanos. Quer dizer, talvez a maioria. Porque sempre nós encontramos algumas pessoas corajosas. Eu digo corajosa porque o ser humano, ele é fraco, ele é falho. Erra, comete erros, às vezes erros absurdos. Mas é preciso ter coragem para reconhecer os seus erros. Nós vemos que Deus, que o teu infinito amor, Ele cuidava do casal Adão e Eva de uma maneira extraordinária. Eles tinham tudo no paraíso. E sem falar da paz que hoje a humanidade tanto almeja, tanto busca e deseja. Eles tinham essa paz. Eles não sabiam o que era gemer, o que era chorar. Não sabiam o que era sofrer oposição. Eles não sabiam nada disso porque viviam em uma plena paz. Todos os dias eles recebiam aquilo que é tão maravilhoso, que é a visita de Deus.
Todos os dias à tarde Deus descia para conversar com aquele casal. Coisa linda é quando o ser humano tem esse privilégio de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas o ser humano, às vezes, ele não se contenta com o que tem. Ele quer sempre algo além daquilo que já tem, daquilo que Deus tem lhe dado. Porque o casal, eles tinham todo o conforto, tranquilidade, toda a segurança, não havia perigo nenhum ali no paraíso. Tinha uma vida inteira para viver sem que fosse preciso passar pelo processo da morte. Não sentia nenhuma dor. Tinha dos melhores frutos para se alimentar, sem nenhuma contaminação, tudo puro, tudo santo e abençoado. Mas sempre tem uma parte de tudo aquilo que Deus nos dá que pertence a Ele, a Deus. E havia uma árvore no meio do jardim, onde Deus disse para Adão que não era para comer do fruto daquela árvore. Mas de repente Adão dá um passeio, sai por algum canto no paraíso. E agora a sua esposa Eva ficou sem a companhia do seu marido e recebe agora uma visita inesperada. Recebeu ali a visita de alguém, uma visita indesejada. Ninguém deseja aquela visita. Eu não quero nunca uma visita dessa na minha vida, na minha casa. Satanás entrou na serpente e trouxe uma mensagem venenosa para a mulher. Ele usa um animal que era tão encantador, que tinha uma certa beleza e que as pessoas, no caso o casal, admiravam. E disse: você não vai comer daquele fruto? Não. Mas por que você não vai comer? Satanás, ele gosta de questionar. Ele nunca tem uma mensagem positiva para ninguém, porque ele não é positivo. Por quê? É porque Deus disse que o dia que eu comer, eu morreria. Ele falou: não é assim. Ele começa a distorcer a mensagem de Deus. Ele começa agora a enganar a mulher para induzi-la no pecado. Você pode comer que você não vai morrer. Mas Deus não quer que você tenha o conhecimento. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Ter o conhecimento do bem e do mal. Ela é iludida, encantada, porque imagina como que Satanás falou naquele momento pela boca da serpente. Ele é sutil, ele falou de uma forma tão suave, e assim ele conseguiu enganar aquela mulher. Ela comeu do fruto. Mais tarde volta Adão e olha para a sua esposa. Já viu como é que é? O casal, ele é tão íntimo. Se tiver acontecendo alguma coisa errada, isso fica muito perceptível.
conhece tanto um ao outro, que dá para perceber que tem algo acontecendo errado, alguma coisa, está escondendo alguma coisa. E quando Adão olha para a sua esposa, tem algo errado, ela está diferente. Está acontecendo alguma coisa. E ela com aquele jeitinho, né? A serpente bateu um papo comigo aqui. E acabou me convencendo a comer do fruto daquela árvore. Aí dá para o seu marido, ele também come. Isso aí. Nessa época eu acho que Adão não conhecia o que era fé. Ele tinha tudo nas suas mãos a hora que queria, que ele achava que estava muito fácil, poderia fazer o que bem quisesse, que nada iria lhe acontecer. Ele foi lá e comeu. Mais tarde, os olhos dele são abertos, perceberam que estavam nus, arrumaram para eles lá um tapa-seco, folha de figueira, mas aquela obra deles não era uma obra perfeita. Aquela folha não dava para cobrir a sua nudez. Precisava de uma roupa. Eles não tinham condição de fazer essa roupa, não tinha ainda esse conhecimento de como costurar uma veste para cobrir a nudez. Mais tarde Deus vem e ele se esconde de Deus. E Deus pergunta: por que você correu? Por que, Eva, você correu? Não sente mais prazer de estar comigo, de conversar comigo? Não estão gostando mais da minha companhia? Não, Senhor, não é isso. É porque nós estamos nus. E vimos o Senhor chegar, nos escondemos aqui para que o Senhor não veja a nossa nudez. Isso quer dizer que eles estavam se escondendo. E isso é o que as pessoas hoje fazem. Elas tentam correr pensando que pode se esconder de Deus, colocando uma capa para cobrir os seus pecados. E acaba ela tornando-se prisioneira dos seus pecados, pelo fato de não ter coragem para encarar a realidade, para confessar os seus pecados a Deus. E Deus então, como que vocês descobriram que estão nus? Quem falou isso? Já sei. Vocês comeram do fruto daquela árvore que eu ordenei não comer? É assim. A mulher se manifestou primeiro. Mulher gosta muito de falar, né? Ela se manifestou. Senhor, a serpente me enganou e eu comi. E você, Adão? Não, Senhor, a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu comigo. Eles não assumiram a culpa do pecado, da desobediência a Deus. A mulher jogou a culpa para a serpente e o homem jogou a culpa para a mulher. É mais fácil assim, né? É mais fácil do que confessar os pecados. Só que nós precisamos aprender uma coisa. Precisamos não seguir esse exemplo, embora nós trazemos conosco
o pecado Adão. Mas nós temos hoje alguém muito importante conosco nessa batalha que nós vivemos, onde o evangelista João nos apresenta um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Advogado é aquele que fala em favor de outra pessoa, para que essa pessoa não seja condenada. Nós temos um advogado que é Jesus, que luta por nós, que fala por nós, para que não sejamos condenados. Só vive o condenado quem quer estar condenado. Só vive o condenado quem não tem coragem para confessar os seus pecados. Nunca jogar a culpa, foi fulano, estou assim, porque por causa do fulano, por causa de Bertão. Estou assim por quê? Como diz o salmista Davi, no Salmo 51, a partir do versículo 5, ali ele dá o desfecho. Após ele ter cometido um pecado terrível, que foi o adultério com Betseba, quando o profeta Natan lhe fez uma visita, e ali a capa do rei Davi caiu, ele se entristeceu, ficou amargurado, abatido, confessou os seus pecados e foi orar a Deus. E ele fala da sua fragilidade, da sua fraqueza e do seu pecado original. Ele diz que ele foi formado em pecado, porque em pecado a sua mãe lhe concebeu. No momento da nossa fraqueza, precisamos termos coragem para confessar os nossos pecados. E Deus então começa agora a lançar a punição sobre cada um. A serpente agora perde o seu encanto, a sua beleza. Deixou de ser o animal mais encantado da face da terra. Deus lança sobre ela a maldição para ela se arrastar no chão e comer do pó da terra. A mulher agora vai ter parto com dores. Hoje, alguém pode até tentar refutar essa palavra. Mas existe cesariano, não sente dor. Mas existe o pós-cirúrgico, não é brincadeira. E a mulher antes não passava por isso. Era tudo natural, tranquilamente. E ao homem ele disse, olha, por sua causa, a terra é amaldiçoada. Ela produzirá espinhos e carnos outros. E comerás da erva do campo. O homem tinha de tudo ao tempo e à hora, comia do fruto que quisesse, sem ter espinhos sobre a face da terra, podia viver tranquilamente sem levar um arranhão sequer. E agora, ele é expulso do paraíso. Não consegue mais voltar porque Deus colocou o anjo com a espada que rodava o paraíso. Não pode mais voltar. Ele tem que se virar sem experiência alguma. Imagina uma criança onde seus pais lhe dão tudo. E essa criança agora perde os pais e precisa se virar.
Adão não tinha experiência de lavar a terra, não sabia, ele não tinha conhecimento de que tipo de erva poderia comer, porque nasceram agora ervas daninhas sobre a face da terra. Como escolher agora que tipo de erva comer, se ele não tinha o conhecimento da agricultura? Teve que se virar nos 30. Teve que sofrer. É como diz Salomão em Provérbio: do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado? Aquilo que nós passamos e sofremos, Deus não tem culpa nisso. Pelo contrário, através do primeiro Adão, diz a palavra de Deus, entrou o pecado, a maldição sobre a terra. Mas antes do primeiro Adão pecar, para que todos os males caíssem sobre a face da terra, como diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, já havia lá o último Adão. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, já estava lá, estabelecido na eternidade, o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue puro, Cordeiro imaculado, inocente. O capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo foi estabelecido desde a eternidade. Às vezes, as pessoas ignorantes culpam tanto Adão. Por causa dele, o pecado foi lançado na terra, a terra foi amaldiçoada. Por causa dele, hoje eu estou aqui sofrendo. Não. A pessoa, quando sofre, ela sofre por causa dela mesma. São tantas pessoas hoje que estão presas dentro de si, porque não abre o coração para confessar os seus pecados. Nós vemos o exemplo de Jacó. Jacó saiu da sua terra de Canaã, foi para a terra do seu tio, porque ele havia pecado e não podia ficar mais na casa dos seus pais. Deus não deixou de abençoar a Jacó em nenhum momento. Pagou um preço pelos seus pecados, 7 anos de luta. Quando chega na hora que ele pensa, agora eu vou ser abençoado, precisou pagar um preço mais 7 anos. Para que depois da núpcia, com a sua primeira esposa, ele pudesse casar com aquela que ele amava, e por ela teve que trabalhar nesses 7 anos. Deus não deixou de abençoá-los, ele enriqueceu na terra do seu tio. Mas o pecado, ele seguia a vida de Jacó. E ele precisava voltar para a terra de seus pais.
Mas para ele voltar para a terra dos seus pais, ele precisava encarar o seu irmão a quem ele havia enganado, havia ofendido, havia pecado através do engano o qual enganou seu irmão. Pecou contra Deus e ofendeu o seu irmão. Ali no vale de Jaboque, antes dele encontrar com seu irmão Esaú, ele entra em batalha. Passou uma noite inteira em batalha. Ele precisava da vitória, precisava do socorro. Ele precisava de uma resposta de Deus. Tinha muito gado, tinha uma família abençoada, mas ele estava sem a tranquilidade que precisava. Ele estava com medo. Imagina o que o medo faz. O medo, ele tira a paz da pessoa. O medo, ele adoece a alma da pessoa. E ele precisava de saúde emocional, precisava de paz na sua alma. Por isso ele batalhou durante uma noite. E ali ele lutava com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor então precisava voltar. Tocou na sua coxa, feriu com a espada. E ele disse: não adianta que eu não te solto enquanto não me abençoar. O que ele queria? Qual era a bênção? Tinha gado, tinha família, tinha dinheiro, era muito rico. O que ele precisava? De paz na sua alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ser muito rico e não ter paz na alma, não ter vida plena. O anjo então perguntou: qual é seu nome? Ele não era conhecido? Precisava o anjo perguntar o nome dele? E ele respondeu: meu nome é Jacó. A partir de hoje, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Jacó é trapaceiro, 171. O nome Jacó é o símbolo do pecado. Dentro daquele contexto, é claro. Não os Jacóis que estão me ouvindo nesse momento. Ele mudou o nome. O que nós precisamos nesse tempo é entender que o pecado adâmico não pode ter domínio em nossas vidas, porque o último Adão já veio, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se entregou por nós, derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. E nele, quando nós confessamos, nós recebemos vida e vida em abundância. Quando nós confessamos nossos pecados, nos rendemos a Ele. Passamos a viver em paz. Toda condenação que carregávamos sobre os nossos ombros cai por terra. Toda condenação, ela agora vai ficar no passado. Porque quando nós confessamos e não lançamos a culpa em ninguém, nós somos abençoados e restaurados. O que nós precisamos? Em que área de nossas vidas nós precisamos de restauração? Em que área de nossas vidas precisamos de uma mudança, de um renovo? Tudo começa com a confissão, a coragem de confessar.
grande prejuízo na vida de uma pessoa é quando ela não consegue rasgar o coração. É quando ela não consegue abrir o coração para jogar para fora tudo aquilo que lhe traz tristeza, que lhe traz amargura. Existem hoje pessoas morrendo, e digo, com morte precoce. Pessoas jovens que estão suicidando. Pessoas jovens que estão presas de si, abandonam os seus afazeres, não tem prazer de fazer mais nada, joga tudo por alto, o outro entra no mundo das drogas. E quando nós vemos um jovem nas drogas, e que conhecemos, era tão bonito, tão inteligente, largou tudo, não estuda mais, não trabalha, porque existe pecado, e ele entrou em um estado depressivo e foi desabafar nas drogas. Mas nós devemos dobrar os nossos joelhos e desabafar com Cristo Jesus. Ele tem a resposta, ele tem a cura que nós precisamos. Jesus é a nossa cura. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Jesus, Ele está conosco para cuidar de nossas vidas. Como o pastor cuida da ovelha, Ele quer cuidar de cada um de nós. Nós precisamos abrir a guarda e dizer: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa e não sai, mora comigo. Precisamos ter essa coragem para que Jesus venha entrar em nossas casas. Precisamos confessar os nossos pecados para que a nossa casa passe por uma faxina, por uma limpeza, para que Jesus possa entrar, porque Ele é Rei e a casa tem que estar preparada para a entrada do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, para tudo te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, pelo milagre que o Senhor moveu aqui nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. Ó Deus, quero te pedir que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de cada um aqui presente nesse momento, que todos irão retornar dessas lares, livre homens sanguinários, acidentes, das passarinheiras, e todos os males deste mundo tenebroso. O Senhor abençoe o final de noite de cada um, com um som tranquilo e abençoado. E que a semana que começou no dia dessa noite seja de bênção para todos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça e a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém.